investimentos estrangeiros, de fundos, por exemplo, americanos, europeus, que devem, até por estatuto, investir em países emergentes, com a Rússia, que está fora dos jogos por uma geração, pelo menos. A China cada vez mais ininvestível. A Índia tem seus problemas sociais, com uma estrutura social quase hostil ao empreendedorismo, ou pelo menos a um certo tipo de empresa. A África do Sul tem seus problemas próprios internos também. Em tese, só teria sobrado o Brasil para muitos fundos investirem. E o México, eventualmente, que não por acaso está obtendo muitos recursos ganhos internacionais. Você acha que o Brasil deveria fazer mais para atrair esses investimentos, que viria naturalmente se tivesse um ambiente mais... Olha, não vem tão naturalmente. A gente precisa trabalhar um pouco. Eu concordo com você, quando a gente olha assim, os grandes investidores globais, existe uma desconfiança para investir em países que estão, por exemplo, mais suscetíveis a risco geopolítico, né? Por exemplo. Mas o olhar, você olha a imprensa internacional, a América Latina virou patinho feio, e não é de já. A América Latina é uma região que chama atenção pela baixa qualidade da mão de obra, pelos baixos ganhos de produtividade, e o Brasil está pior que a média da América Latina. Então é óbvio que a gente tem uma lição de casa para fazer aqui. A gente, de novo a história, voltamos à ideia de perder oportunidades. A gente é um país, para ser construído, vamos dizer assim, tem um déficit de infraestrutura que é uma enormidade, né? Poderia atrair muitos recursos, não é recurso, é expertise também. Claro, né? mão de obra qualificada também, né? E isso vale também para a agenda ambiental. Então, assim, eu acho que tem um momento do Brasil em relação ao ambiente internacional, é um bom momento. A gente está bem posicionado, vamos dizer assim, né? Em teoria. Mas é aquela coisa, o surfista, ele vai surfar a onda se ele estiver bem posicionado, se ele não tiver, ele não vai. E aqui que eu fico em dúvida sobre a nossa capacidade de fortalecer laços com países que podem, de fato, ajudar nessa empreitada. Não está claro, mas de qualquer forma, não é um momento ruim para o país, não, longe disso. Então, só para terminar o nosso raciocínio, você hoje está otimista com o futuro do Brasil, com tudo isso que a gente falou, e pensando no médio e no longo prazo, né? Não pensando só no governo, mas no médio e longo prazo. Você está otimista com o futuro da nação? A palavra otimista é muito forte, pelo seguinte, a gente precisa ser mais ambicioso. Nós falamos de um país, nós estamos falando de um país que não tem mais bônus demográfico, né? Que a produtividade em muitos setores está praticamente estagnada, no caso da indústria, queda. A gente está falando de um contingente da população que não tem qualificação para entrar no mercado de trabalho. E, portanto, a nossa taxa de desemprego estrutural talvez seja muito elevada, próximo de 10%. Então, não dá para a gente ser tão lento nessas questões, ficar discutindo ou insistindo em políticas que não deram certo com um quadro como esse. Então, me preocupa muito quando a gente vê que você tem um país que não tem mais bônus demográfico, mas 1/5 dos nossos jovens são jovens neném. Como é que a gente vai falar em inovação, de inserção digital? Como é que a gente vai fazer isso sem ter mão de obra? E, ao mesmo tempo, um tema que não é de hoje, a fuga de cérebros. Então, por esse aspecto, é difícil ser otimista. Uma coisa é a gente falar assim, olha, cenários extremos, hoje diminuiu a chance. Mas hoje, o mais ou menos é pouco, à luz dos desafios que a gente tem para fazer o país voltar a crescer. Veja, o mundo está indo e a gente está ficando para trás. E isso cobra um preço muito alto. Pois é, complementando essa última pergunta, você acha que o Brasil, considerando que a gente está há muito tempo de lado e não estamos enfrentando os gargalos que de verdade levarão ao crescimento de longo prazo, principalmente a educação, você não acha que o Brasil está se tornando cada vez mais, como se fala em inglês, unfit, não hábil para enfrentar a concorrência do mundo, que será cada vez mais de uma economia do conhecimento e cada vez menos de produção industrial bruta, matérias-primas, etc. Você não acha que o Brasil está perdendo o bonde da história nesse aspecto? A gente, ao se isolar do comércio, ao adotar uma agenda protecionista, lá atrás a gente já cometeu, quer dizer, uma parte dessa história já fica lá. Né? Agora a gente tem uma oportunidade, porque nessa discussão
nesse mundo mais complexo, com mais riscos geopolíticos, riscos sanitários, o mundo é mais complexo, e agendas ambientais e tal, mais eventos climáticos, né? Sim. Isso vem gerando essas estratégias que é de-risking, quer dizer, de reduzir o risco nas suas relações comerciais, econômicas e tal. Esse é o tema do mundo. Como é que você faz para reduzir o impacto na economia desses riscos todos, né? Isso poderia abrir chances para o Brasil, como está abrindo para o México, por exemplo, né? Agora, essa questão da gente não estar cuidando, da gente estar não sendo ambicioso para melhorar o ambiente de negócios. Bom, se tiver a reforma tributária vai ser um passo importante. Hoje eu estou mais otimista. Mas, não, a reforma tributária ela é importante. Eu acho que a gente só precisa, não há dúvida que a gente precisa avançar em muitos outros temas. Mas a questão da educação, de fato, é hoje um grande gargalo, né? A gente não tem, se você observa, de novo citando a imprensa mundial, os analistas lá fora, quando fala toda essa questão de inserção tecnológica, digital, isso passa por qualidade do capital humano. E a gente não está trabalhando em cima disso. A gente está muito fora, a gente está muito fora. E não vejo uma agenda clara do atual governo. A gente já veio de um governo anterior que a educação saiu do radar, né, do governo anterior. A gente teve sérios retrocessos, claro que agravados pela pandemia, mas, de fato, ainda não está, né, não tem, a educação não adquiriu o status que deveria à luz desses avanços internacionais. E, de novo, o mundo percebe isso, percebe a baixa qualidade da nossa mão de obra, percebe o despreparo do país por esse aspecto. E temos o risco de deixar uma geração perdida novamente, né? Com 25% está praticamente muito contratado. Complicado. Você, também, só para complementar, que temos mais um minutinho, você concorda então com o diagnóstico que o Brasil gasta mal na educação e gasta de forma errada, por exemplo, quase tudo na educação superior e pouquíssimo na educação básica? Ou você acha que os gargalos estão em outros pontos e há exemplos virtuosos? Os números mostram que a gente aloca mal, né? Quando a gente olha o quanto a gente gasta como proporção do PIB, a gente gasta até acima da OCDE, Europa, marginalmente acima da OCDE, mas na abertura tem um desequilíbrio entre educação básica e ensino superior, sem dúvida. Agora, mesmo aquilo que vai para a educação básica, há um problema sério da gestão desses recursos. É muito claro que, em função de experiências bem-sucedidas dentro do Brasil, né? Você sabe que o exemplo Ceará, clássico é Ceará, mas sim, isso foi replicado, tem bons resultados em Pernambuco, Espírito Santo, Goiás, enfim. Tem uma questão da gestão. O grande nó, vamos dizer assim, se eu tivesse que, o tema é complexo, mas assim, eleger um ponto que é o elo frágil, é a qualidade dos professores. Então nós temos um problema sério de pouco tempo em sala de aula, muita falta, despreparo, pouca cobrança e, obviamente, isso vem junto com remuneração. Sim. Mas vejam que não é que o professor ganha mal, todo mundo, a renda no Brasil é baixa. Sim. Então, assim, a gente precisa dar esse salto de estimular, trazer pessoas com talento para a carreira, ou seja, o salário inicial tem que ser melhor, depois a elevação, né? Fazer algo mais compatível com o resto da economia, mas o salário inicial precisaria ser maior, mas a cobrança também. Falta cobrança também, falta meritocracia, então, podemos dizer isso. Falta meritocracia nos ganhos e nas cobranças na educação pública. No setor como um todo, para ter o foco no aluno, ser mais o foco no aluno do que na estrutura em si. Veja, o fato de termos experiências bem-sucedidas no país é que eu falo uma frase que é do grande especialista nisso, que é o Ricardo Paes de Barros. As experiências de sucesso no Brasil mostram que a gente sabe fazer. O que a gente precisa é replicar esses esforços. Claro. Vamos ver o que o atual ministro, que aliás foi governador do Ceará, sim. E a Isolda, que também foi vice, está lá, vamos aguardar. Então...